Bom dia a todos. Para iniciar as nossas breves reflexões, nós vamos narrar uma história, uma curta história. Conta certa vez que um homem, tendo ouvido falar de Buda, e ele foi até Buda pedir alguns conselhos. Ele que considerava Buda, e tinha muito ouvido falar de Buda, que Buda era um grande professor. E quem sabe assim, ele poderá me ajudar. E ele foi até Buda e começou a narrar os seus problemas, as suas preocupações. E ele começa dizendo assim: olha, eu sou um grande fazendeiro. Eu gosto muito de mexer com a terra e tenho algumas plantações. Mas de vez em quando eu fico muito chateado porque não chove. E aí eu perco toda a minha plantação. O ano passado, inclusive, quase todos nós passamos a ter fome. Outras vezes chove muito e eu também não gosto, porque acaba influenciando e eu acabo também perdendo a plantação. Sabe, eu sou casada, eu tenho uma esposa maravilhosa, mas às vezes ela fala demais e eu não aguento tanto falatório. E eu também tenho filhos que são muito bons, mas de vez em quando eu também não gosto, porque eles me desrespeitam. E assim o homem foi narrando os seus problemas, as suas dificuldades, e Buda ouvindo atentamente, sem interromper, cada situação que ele colocava. E ele esperou Buda falar algum conselho, falar alguma coisa que lhe pudesse ajudar. Porém, Buda não falou exatamente quase nada. Só falou assim para ele: olha, eu não posso lhe ajudar. Como você não pode me ajudar? Você não é tido como um grande professor? Aí Buda falou: todos nós temos problemas. Todos nós temos inúmeros problemas. Mas então, o que você me ensina de bom? O que você pode me ajudar? Aí Buda falou: eu posso te ajudar no próximo problema. Próximo problema? Ué, e eu tenho mais outro problema? Sim. O problema eu posso te ajudar nesse problema que você não quer ter problemas. A nossa vida não é um caminho reto, harmonioso, todo cheio de harmonia. E às vezes nós agimos como esse homem. Não queremos ter problemas. Queremos ter uma vida totalmente harmoniosa, sem nada que aconteça venha nos desestruturar. E aí, quando alguma coisa nos acontece, que nos tira do nosso conforto, que nos tira da nossa segurança, da nossa comodidade, muitas vezes agimos como esse homem. Reclamamos de tudo, reclamamos da vida, reclamamos das situações, reclamamos das pessoas. E não existe nada mais pernicioso e contaminador do que uma pessoa que só reclama. Não existe nada pior do que você ficar ouvindo, emprestar os seus ouvidos para as pessoas que não vê nada de bom na vida e que só reclamam o tempo todo. A palavra reclamação, ela já carrega um peso muito grande. Reclamar. E quando a gente faz uma comparação com outras palavras que têm o prefixo
fazer novamente, reviver, viver uma outra coisa pela segunda vez. Então, reclamar é clamar 2 vezes. O que é clamar? É pedir com fervor, é pedir com força, clamar a Deus, pedir com força. Então, quando você reclama de algo que você não gosta, de algo que você considera negativo, um peso em sua vida, você está clamando a Deus 2 vezes por esta coisa. Então, quando você reclama, você acaba sintonizando com aquilo que você não quer em sua vida. Se você reclama da falta de dinheiro, você está sintonizando com a escassez. Se você reclama da falta de saúde, você está sintonizando com a doença, com a falta de saúde. E é por isso que as pessoas que vivem reclamando são as pessoas que dificilmente sorriem. São pessoas que dificilmente ficam alegres e felizes com a vida que têm. Porque no fundo, são pessoas insatisfeitas e infelizes. Quando não é a reclamação, quando as situações, os problemas que vêm em nossa vida, que nos desestruturam, que nos tiram o chão, seja um problema financeiro, seja um abandono das pessoas queridas, sejam pessoas queridas que partem pela porta da desencarnação e que nos tiram o chão, que nos desestruturam, muitas vezes nós nos revoltamos, nós aprofundamos numa tristeza, numa depressão, nada está bom em nossa vida. E passamos a viver esse sentimento, muitas vezes, de revolta. Essa situação, essa condição na qual, muitas vezes, nós experimentamos diante da vida, Freud, o pai da psicanálise, vem nos dizer que é muito comum isso acontecer em relação a nós. Até porque, segundo a doutrina espírita, nós somos seres que estamos em constante evolução. Nós somos ainda muito atrasados moralmente. E quando vem determinadas situações na vida que a gente precisa amadurecer e crescer, a gente não quer. A gente não aceita. Né? E a gente passa por aquilo a duras penas com maior sofrimento. E essa toda reação, esse sofrimento, Freud fala, é como se fosse uma desintegração do nosso ego. É como se fosse uma parte da gente que que foi retirada bruscamente de nós. E esse sofrimento, mesmo que inconsciente, é a tentativa de integrar esse ego. E trocando em miúdos, é como se fosse uma parte que retira da gente. E esse sofrimento é a tentativa de buscar, de recuperar o que foi tirado da gente, o que tirou o nosso conforto, a nossa estrutura. Então, esse sofrimento é como se fosse para integrar essa parte que foi retirada da gente, mas que muitas vezes é impossível. É impossível você integrar de novo. Tem certas coisas que a gente perde que no momento é impossível a gente recuperar. Então a gente leva um determinado momento, a gente se revolta, a gente fica chateada, a gente reclama, a gente não aceita, a gente não se resigna. E a gente leva um determinado tempo para estruturar a nossa vida emocionalmente novamente, mas sem aquela parte que se perdeu. Aí a gente leva um determinado tempo, né? Mas o pior de tudo isso, é quando essas coisas acontecem, essas situações acontecem em nossa vida e a gente fica totalmente desorientado e perdido. E fala, e agora?
E agora? O que será de mim? O que será da minha vida sem essa coisa que eu perdi? Sem essa situação, sem esse ente querido, sem esse conforto? O que será? O pior é isso. Sem perspectiva, a pessoa perde a perspectiva futura, perspectiva de vida, ou seja, a vida não tem mais sentido. E os mais sensíveis partem pela porta do suicídio. Mas existem outras pessoas que elas guardam uma força tão grande que elas conseguem passar por este momento fortes, firmes. São as pessoas resignadas. Os espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, falam que a resignação é o consentimento do coração, é a aceitação de bom grado de tudo aquilo que acontece. Então, uma pessoa resignada é uma pessoa que ela tem a consciência de que ela precisa passar por aquilo. Que essas coisas que não acontecem em nossa vida não é por um acaso, que vem através da lei de causa e efeito, e são situações que a gente precisa vivenciar, que a gente precisa aprender. Nós não estamos aqui em colônia de férias, nós não estamos aqui a passeio, e é um engano grande nosso querer ter uma vida sem problemas. A gente precisa aprender, e a gente precisa desenvolver essa consciência de que, na maioria das vezes, a gente aprende com problemas, a gente aprende na dor. E aí, às vezes, a gente pensa que está difícil, o fardo está muito pesado. Mas Deus, Ele não coloca fardo pesado em ombros fracos. Deus sabe exatamente o tamanho da nossa capacidade. Deus não é um Deus que nos dá tudo nas mãos de graça, mas é um Deus que nos capacita, que quer que nós nos fortaleçamos e cresçamos. Joana de Ângeles, ela vem nos dizer que essa sensibilidade da dor vai depender do grau evolutivo de cada um. E que à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa consciência moral, que nós vamos adquirindo mais responsabilidade diante de nossa vida, de nós mesmos e das situações que nos cercam. Acabamos de pegar a responsabilidade daquilo que é nosso e começamos a receber essas provações, essas expiações de bom grado, com mais facilidade. A gente aceita. E quando a gente aceita, quando a gente tem essa consciência, a gente aceita com mais resistência, com mais força, com mais coragem. Que são as chamadas também as pessoas resilientes. As pessoas resilientes, quando acontecem determinadas situações que tiram a estrutura, que tiram o chão, são aquelas pessoas que experimentam a dor. Dói, mas elas não sofrem. Elas conseguem vivenciar essa dor com serenidade, com tranquilidade, sem sofrimento, sem desespero. Então, a nossa vida, sempre a gente vai passar por essas experiências, nós não nos enganemos. A gente vai resolver um problema, vai vir outro, vai vir mais outro, vai vir mais outro. E a gente vai se fortalecendo, ficando mais experientes, ficando mais firmes e ficando mais fortes. É por isso que Paulo de Tarso, numa carta aos Romanos, ele fala o seguinte: tudo dai graças a Deus, porque tudo aquilo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente observar nas Escrituras Sagradas, há mais de 300 passagens dizendo: em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo. Absolutamente tudo em nossa vida.
a gente precisa agradecer a Deus. Por pior que seja a situação, tem algo ali que a gente precisa aprender. É Deus querendo que a gente cresça. E é por isso que a gente precisa agradecer. Não dizer um obrigado. Quando a gente diz obrigado, isso não significa que nós somos gratos. Gratidão é sentimento. Gratidão é sentimento. E quando nós temos essa gratidão, essa aceitação, essa resignação, resiliência diante da vida por tudo que acontece, a gente vive mais feliz, mais satisfeito, com mais positividade diante da vida. Isso a neurociência comprova, que quando nós temos o sentimento de gratidão em nosso coração, nós conseguimos estimular determinadas áreas do cérebro, áreas de prazer, de alegria, de amor e de afetividade. Quando nós temos gratidão diante da vida, a gente é mais feliz. Aquele que reclama é infeliz. Mas quando nós somos gratos, nós somos mais felizes. Problemas? Temos sim. Quem está encarnado vai ter problema, porque ter problema é estar vivo. Então agradeçamos a Deus por tudo, absolutamente tudo em nossas vidas. Porque quando a gente muda o olhar da reclamação para a gratidão, nós vamos também ver que a nossa vida também vai mudar. Muito obrigada a todos pela atenção. Então, mais uma vez, bom dia a todos. O nosso tema, os 3 perigos. Esta frase é uma matéria que está no livro Despertar, ou melhor, Desperte e Seja Feliz. Fiz questão de trazer o livro, onde Divaldo Pereira Franco, como médium, recebeu várias mensagens do Espírito Joana de Ângeles. E uma das mensagens é exatamente esse o título, dado pelo Espírito Joana de Ângeles: os 3 perigos. E ela chama a atenção de que os 3 perigos são a depressão, o ressentimento e a exaltação. A depressão, ela pede que seja trabalhada para que ela não aconteça através da oração. Normalmente a depressão, ela vem de uma sucessão de decepções que a vida coloca à nossa frente e que nós não conseguimos aceitar. Ainda não conseguimos perceber que a decepção é um grande momento de nos trazer para a realidade, para nos retirar das ilusões. Mas nem sempre a gente entende dessa forma. Então as questões mal resolvidas do passado recente, do passado remoto, de outras encarnações, faz com que a pessoa tenha essa tendência de uma certa rebeldia ou não aceitação, entrar em processo de depressão e não querer mais viver, continuar enfrentando as provações e as expiações necessárias ao nosso burilamento espiritual. E ela pede então que imediatamente coloquemos a oração, façamos uso dessa recomendação de Jesus, orar. Quando a gente ora com frequência, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, quando a gente vai se lançar em qualquer atividade durante o dia, sempre nos lembrarmos de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores, pedir ajuda espiritual e procurar fazer por onde essa ajuda chegue até nós, estando abertos, receptivos, com fé, e dentro dessa harmonização, com esta proteção que nunca nos falta, a gente dificilmente vai entrar em depressão, vai conseguir encarar os reveses da vida com muito mais coragem e até com certa alegria, como disse aqui Eliana. E ela também chama atenção para o ressentimento. Como a Eliana disse aqui, a palavra, o prefixo, ré, quer dizer voltar, andar para trás. Ressentir significa sentir de novo. Só que nesse sentido,
esse sentir de novo é negativo. Ou seja, você passou por um momento desagradável, alguém fez algo ou falou algo que lhe ofendeu de algum modo, lhe magoou, e você guarda aquilo e fica sempre retornando com aquele sentimento de mágoa. Aí toda hora você lembra, quando lembra, você está falando para alguém, repetindo o que aconteceu, o que a pessoa fez, e vai remoendo, ressentindo o mesmo sentimento negativo. Isso também é um grande perigo. Inclusive, nas atividades espirituais de desobsessão, desde as pesquisas feitas por Allan Kardec e as outras pesquisas feitas pelos trabalhos dos centros espíritas nessa área de ação espiritual, se confirma isso, que os espíritos inimigos do passado, que têm coisas contra nós, eles se aproximam com muito mais facilidade para imprimirem algum tipo de vingança, quando encontram em nós justamente um coração ressentido, que não consegue perdoar, que não consegue se liberar do acontecimento infeliz. Então ela pede que nesse caso nos lembremos da recomendação de Jesus: vamos orar por aquele que nos caluniou, que nos perseguiu, vamos tentar até fazer mais, vamos tentar até ajudar, fazer o bem a quem nos tenha feito algum tipo de mal. Então, nesse sentido, Jesus elimina toda a possibilidade de confrontamento. Ele sugere que a gente não entre em litígio, em briga com ninguém. Resista ao mal, no sentido de não enfrente o mal, saia, resista fugindo dele. Então, essa recomendação do perdão, através dessa prática também da oração e de atos benévolos em relação a quem nos tenha feito mal, vai nos livrar desse perigo, que é uma porta aberta para a entrada não só de obsessores, mas também de muitas doenças, porque o ressentimento ele enfraquece o sistema imunológico, e assim as doenças invasoras elas ficam com muitas probabilidades de adentrarem o corpo, onde existe a energia do ressentimento bombardeando o próprio sistema imunológico, enfraquecendo. E também ela fala da exaltação. É aquele momento em que a gente fica exasperado. Acontece algo e então a gente sai exaltado por aí, e grita, e xinga, diz impropérios, fala tudo que acha que tem que falar, desforra, desabafa, descarrega em cima do primeiro que aparecer, ou faz a exaltação pública. Ou seja, essa postura de desequilíbrio, de querer se exaltar para manifestar sua raiva, também é um inimigo terrível. E a sugestão que ela coloca é meditar. Então, tem um acontecimento que não está agradável, surgiu uma indignação, uma vontade de colocar aquilo para fora de todo jeito, ou ligar para alguém, descarregar uma coisa, ou procurar a pessoa e falar frontalmente algumas verdades, entre aspas, ou simplesmente sair em público ou nas redes sociais fazendo esse tipo de exaltação contra pessoas, contra situações, que o ideal é que a gente faça meditação. Meditar é você pensar prolongadamente, com serenidade. Então, antes de exaltar, de dizer o que pensa, de xingar, de falar de impropérios, pare e medite sobre aquilo que aconteceu. E essa meditação vai fazer com que a gente assimile aquele processo que está nos dando um desconforto, uma vontade de exaltação. E quando a gente medita, a gente tranquiliza os pensamentos e consegue ter bom senso para direcionar aquele problema, aquela situação, de uma forma a realmente resolvê-lo e não piorar mais ainda, colocando lenha na fogueira através de um temperamento exaltado. Dá para perceber que quando Joana de Anjos fala desses três perigos, ela está falando praticamente de todos nós. Que a gente tem, exatamente pela falta da resiliência, da resignação,
a tendência de fazermos esses 3 procedimentos: entrarmos em depressão, ficarmos ressentidos, magoados, remoendo alguma coisa desagradável o tempo todo, não tira aquilo da cabeça, não tira a pessoa que fez a ofensa da cabeça, e então partindo para um processo de exaltação. Em algum momento vai se tornar violenta essa pessoa, qualquer um de nós, e vai falar coisas que depois a gente vai até talvez arrepender, vai sentir até muito mal porque falou, mas não consegue ter o controle. Nós achamos que essa recomendação de Joana de Ângeles é muito oportuna, encaixa bastante com o tema que a Eliana acabou de apresentar, e vou concluir aqui falando uma história que foi contada pela escritora Amália Domingo Soler, uma escritora espírita espanhola, e no livro Contos Espíritas ela diz isso, que a sua mãe, que era a protetora espiritual dela depois da desencarnação, sempre a acompanhava em todas as suas atividades espirituais e as atividades como escritora espírita. E um dia sua mãe trouxe uma senhora para mandar uma mensagem através dela. E essa senhora falou a Amália, e a sua mãe estava ali me protegendo, e pediu que ela viesse e contasse o seu caso, e iria servir para a reflexão de muitas pessoas que passam por algum tipo de sofrimento existencial. E essa senhora resumidamente disse o seguinte: olha, eu me casei com um homem, um pescador, já que nós morávamos numa vila de pescadores. Eu não sabia nem se eu amava ou se eu não amava, mas me casei. Mas depois eu fiquei encantada com ele, porque nós tivemos um filho, uma criança linda, um menino maravilhoso, muito bonito, muito encantador, muito inteligente, muito carismático. Todo mundo que entrava em contato com ele ficava encantado. Ele liderava as outras crianças, uma naturalidade, todos tinham por ele uma admiração, e eu muito mais ainda. E comecei a gostar do meu marido. E agora eu sei que ele era um inimigo meu do passado. Eu não o amava, porque nós éramos adversários, mas programamos reencarnarmos juntos para a reconciliação. Mas a partir do nosso filho, eu comecei a amá-lo, porque foi ele a pessoa que me proporcionou aquela beleza de criança. Meu marido era pescador como todos os homens daquela ilha. Tinha o seu barco e todas as noites os pescadores saíam e voltavam na manhã seguinte. E meu filho, já com 8 anos de idade, era o encanto daquele lugar. E todas as vezes que o pai ia sair com o barco para pescar, ele estava ali junto do pai. E sempre mostrava uma luz que fazia do luar no mar e dizia: pai, esse é o caminho do céu. Eu quero ir também, pai. O pai disse: não, meu filho, você ainda é pequeno, depois você vai também viajar comigo, trabalhar comigo. Mas quando chegava, o pai sempre dava uma voltinha com ele ali por perto, e ele ficava encantado. A mãe, a senhora que narrava essa história, dizia que ela ficava frustrada, porque o menino não demonstrava muito amor por ela, era encantado com o pai. Da hora que o pai ia, o menino só falava isso: meu pai seguia o caminho do céu. No dia seguinte, ele ficava ali na beira da praia esperando o pai chegar, e vivia assim em função do pai. Até que um dia todos os barcos saíram, inclusive o pai dessa criança, e ele sempre dizia: vai, pai, pelo caminho do céu. Houve uma tempestade em alto mar. Os barqueiros voltaram o mais rápido possível, porém faltou o mar. A criança, quando viu todos os barcos voltando, correu para a praia e ficou desesperado quando ele não via o seu pai. E perguntava para os outros pescadores, para um pescador mais antigo, que era muito respeitado, gostava muito dessa criança. Perguntava: cadê meu pai? Ele pegou o caminho do céu e não voltou, por quê? Cadê meu pai?
Com muita dificuldade, os pescadores tentaram acalmar a criança e dizer a ela que o pai tinha ido para o céu. Quando todos se retiraram, estava o caminho do céu formado pela lua. A criança subiu numa pedra e se atirou, dizendo que ia encontrar o pai, ia pegar o caminho do céu. Essa senhora disse no seu desespero: o marido e o filho pegaram o caminho do céu. O seu primeiro momento foi de muita depressão, de muita não aceitação. Por que aquilo? Por quê? E se tomou de uma revolta muito grande. E começou a ficar com raiva. Com raiva das crianças que estavam vivas. E começou a se exaltar xingando as crianças. Estava chegando a um ponto de desequilíbrio que havia um perigo dela ter matado alguma criança, de tanta raiva que ela ficou, porque a dela foi embora daquela forma. E ela foi perdendo o equilíbrio de tal maneira que ela fez igual ao filho, subiu até a pedra e se atirou também no caminho do céu. E ela estava ali para contar da sua dificuldade. Como suicida, teve lá o seu atenuante pela dificuldade da circunstância em que ela se encontrava. O suicídio é assim, tem os atenuantes, os agravantes. Mas ela dizia que ela não estava bem ainda. Que ela se reconhecia um espírito rebelde, um espírito difícil de aceitar os desígnios de Deus. Mas que o seu marido, o seu filho, estavam em boas condições espirituais. Mas ela ainda não. Mas já estava consciente. Estava disposta a trabalhar, a mudar essa natureza de não aceitar os desígnios de Deus. E diante dessa consciência, ela mandou essa mensagem que possa servir para qualquer um de nós. E certamente poderemos passar por situações diversas, de perdas de entes queridos, de todo tipo de atrocidade, de dificuldade financeira, de doença, tudo aí que está como opções de prova e expiação nesse mundo de degredos, onde a gente está aqui justamente para testar a nossa resiliência, a nossa resignação, a nossa fé. E ficamos felizes com essa mensagem porque essa senhora pelo menos tomou consciência de que a sua loucura pela depressão, o seu ressentimento e a sua exaltação de raiva, de indignação, era tudo fruto de um espírito extremamente rebelde. Por isso que ela ainda não estava totalmente acolhida e totalmente bem lá no mundo espiritual. Mas já estava amparada, estava consciente e agora ela estava certa de que ia lutar com todas as suas forças para ser um espírito mais calmo, mais resignado, que tivesse mais aceitação e que confiasse mais na bondade de Deus, para que um dia realmente a gente possa pegar o caminho do céu de uma forma firme e consciente, certos de que o que Deus nos deu como vida, nos deu também como oportunidade, inteligência e todos os recursos para nós construirmos o nosso caminho para o céu, o nosso caminho para Deus, o nosso caminho para a perfeição, que é realmente um caminho de luz, que está nos aguardando os nossos esforços individuais, ao mesmo tempo em que Deus sempre nos concede a liberdade de escolha. Ele não força ninguém, mas aponta o caminho de luz e cabe a cada um de nós usarmos os nossos recursos como navegantes da vida para realmente seguirmos o caminho iluminado que foi indicado por Jesus. Obrigado a todos pela respeitosa atenção.